Tá. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou o Jadiel Anacleto. Nós sempre falamos aqui sobre cosmovisão bíblica, sobre ciência, tecnologia, sobre política, sobre arte, sobre cultura, sobre todas as esferas que o jovem, que o adolescente, que o cristão, ele precisa atuar. Então, nas últimas semanas, nós falamos sobre identidade, nós introduzimos também sobre a cultura e como ela tem estratégias para nos moldar. Mas hoje eu queria falar com você sobre uma pergunta que já me fizeram e uma pergunta que eu me faço constantemente, na verdade, que é: o cristão ele deve estar envolvido dentro da cultura? E aí, esse é um grande ponto de reflexão. Nós sabemos que nós somos cheios de dons e talentos. Jesus explica isso na parábola dos talentos, lá em Mateus 25, quando ele fala que o Senhor ele saiu numa grande viagem e distribuiu talentos conforme a capacidade de cada um dos seus servos. Então, é bem verdade que eu e você, nós somos repletos de talentos. O Senhor depositou sobre mim, sobre você, talentos específicos para que você pudesse alcançar pessoas específicas, alcançar uma geração específica. E aí, quando a gente fala sobre essa parábola, nós temos que entender um conceito que é muito importante, chamado corandeu, ok? O que é corandeu? Corandeu é uma expressão que significa uma vida de devoção à presença de Deus. Então, se eu e você nós recebemos dons e talentos, é simplesmente para isso. É para nós buscarmos e termos uma vida de devoção à presença de Deus. John Wesley dizia o seguinte, que o mundo ele é a minha paróquia. Ou seja, eu não prego apenas de um templo, eu não prego apenas dentro de quatro paredes, mas o mundo inteiro é a igreja que o Senhor me deu para que eu pudesse espalhar as boas novas do Evangelho. Você já reparou que algumas pessoas têm muita facilidade ou possuem muitos dons? Sabe aquele missionário, aquele pastor daquela igreja pequenininha lá no canto do Amazonas? Ele é um cara que sabe cantar, ele é um cara que sabe tocar, ele é um cara que sabe cuidar do som, ele é um cara que sabe gravar, ele é um cara que sabe fazer muitas coisas. O Senhor depositou diversos dons para que ele pudesse ser um agente do reino de Deus naquele ambiente. E corandeu é exatamente isso, é eu entender que o Senhor distribuiu esses dons para que eu pudesse, então, ter uma vida de devoção no meio da cultura. Só que nós precisamos ter em evidência de que eu não posso fazer distinção entre o sagrado e o secular. Porque se eu e você nós fazemos divisão entre sagrado e secular, dentro de uma atuação de um cristão, eu sofro o risco de viver um dualismo, ok? Dualismo é um conceito que diz o seguinte: olha, eu estou sendo uma pessoa em uma determinada região e eu estou sendo outra pessoa em uma determinada região. E não é isso que a Bíblia nos ensina, não é isso que é corandeu. Isso não é uma vida de devoção a Deus. Mas uma vida de devoção é eu entender que em todos os ambientes que eu estou, eu preciso viver e manifestar um ambiente de adoração a Deus. A minha vida, ela é um culto ao Senhor. É isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos, no capítulo 12, versículo 1. Olha, eu rogo-vos para que vocês ofereçam os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. Porque esse é o culto racional. Então, nós precisamos ter essa perspectiva de que a nossa vida ela é um culto a Deus. Então, eu não consigo dissipar aquilo que é sagrado e secular, porque eu sou sagrado, vivo em santidade em todos os ambientes. Faz sentido o que eu estou falando? Então, se a igreja, ou se nós cristãos não vivermos essa cultura de corandeu, nós iremos nos isolar da cultura. E isso é um grande risco. Então, você não pode ser uma pessoa diferente e agir diferente quando você está no futebol, quando você está dentro de casa ou quando você está dentro de uma igreja. Não existe um Jadiel que joga futebol, um Jadiel que é casado com a Bruna e um Jadiel que vai no culto. Não. O Jadiel, ele deve ser o mesmo cristão dentro de casa, dentro da igreja e dentro do futebol. Se eu categorizar o meu ciclo de amizade de acordo com determinadas áreas da minha vida, eu jamais vou conseguir viver o evangelho completo.
Já para pensar que talvez você seja a única Bíblia que o seu colega de trabalho está lendo? Já para pensar que você talvez seja o único devocional que o seu colega de faculdade ou que o seu colega de sala de aula ele vai fazer? Você é a Bíblia que esse mundo está lendo. Se eu categorizar, poxa, aqui eu tenho que viver em santidade. Olha, aqui eu já posso ser um pouco mais mundano. Eu jamais vou conseguir viver uma vida plena de devoção à presença de Deus. Faz tudo o que eu estou falando? Quando nós lemos, por exemplo, Atos 2,46, olha o que eles dizem. Todos os dias continuavam-se a reunir no pátio do templo. Eles partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Então nós precisamos entender o seguinte, que aquilo que sai da nossa igreja, aquilo que sai do meu devocional, da minha vida de experiência com Deus, é aquilo que forja a minha comunidade e aquilo que forja a minha cultura. Então eu preciso entender que eu, como cristão, eu não sou apenas um professor, mas eu sou um cristão, um missionário que se faz professor para ganhar almas lá dentro. Se eu sou um médico, eu não sou um médico cristão, mas eu sou um cristão missionário que se faz médico para evangelizar pessoas dentro de um hospital. Nós temos que ter essa cosmovisão. Ser um cristão, ele precisa estar dentro da cultura, servindo em diversas áreas, para que o mundo saiba qual é o padrão que Deus estabeleceu, qual é a régua que Deus estabeleceu para aquele ambiente. Só que é bem verdade que eu e você, nós só podemos dar para essa cultura aquilo que nós temos. Faz sentido? Então, imagine o seguinte: que vocês estão me ouvindo, vocês sabem que eu gravo um podcast, que eu tenho um canal no Spotify, um canal no YouTube, sabem que eu sou casado com a Bruna, mas quantos de vocês aqui já me viram no velório? Quantos de vocês aqui já dormiram comigo e viram como eu acordo? Quantos de vocês aqui já me viram doente e tendo reações alérgicas? Quantos de vocês que estão me ouvindo alguma vez já me viram numa oficina mecânica estressado com o carro quebrando? Ou já me viram revoltado no trânsito? Vocês não viram isso. Ou talvez alguns viram, mas parte dessas atitudes. Então é bem verdade que vocês não me conhecem, mas que vocês têm uma informação sobre mim. Sabem que eu sou marido da Bruna, sabem que eu sou um professor, sabem que eu tenho um canal no YouTube, que estou gravando podcast para vocês. Só que esse é o grande ponto da questão. Como que eu espero manifestar Deus nessa cultura se eu só tenho informações sobre ele? Você não pode ser o tipo de cristão que só tem informações sobre Deus, que só sabe versículos decorados, mas você precisa ser um cristão que busca constantemente a presença de Deus e manifesta a presença de Deus. Como saber qual é o tipo de lei que Deus quer que você aplique dentro de um de uma Câmara de Vereadores, ok? Sendo que você não sabe aquilo que Deus quer, sendo que você não tem comunhão com Ele, ok? Como que você quer, ou como que você sabe que Deus quer que você jogue futebol se você de fato não tem intimidade com Ele e não sabe que Ele quer uma comemoração sua? É um exemplo bobo, mas eu estou falando. Você precisa buscar a presença de Deus para você poder manifestar Deus. Não faz sentido você querer apresentar alguém que você não conhece. Então, corandeu é exatamente isso. Olha, consiste não apenas em ter informações sobre Deus, mas consiste em toda a minha vida ela ser uma vida de devoção à presença de Deus. Esteja assim envolvido com a cultura, esteja assim envolvido com o ambiente acadêmico. Cara, participe da atlética da sua faculdade. Seja um cristão lá dentro. Promova encontros, não com bebidas, mas promova encontros com a presença de Deus. Seja envolvido com as pessoas do seu trabalho. Ao invés daquela mulher vir falar mal do marido dela todos os dias, seja alguém que constrange aquela mulher, porque o seu casamento é um casamento que glorifica a Deus, que manifesta a presença de Deus. Seja alguém que é um excelente profissional. Isso é corandeu. É entender que não importa aquilo que a cultura diz, mas importa aquilo que o céu afirma sobre mim. E eu preciso manifestar esse céu na terra. Faz sentido o que eu estou falando? Quer um exemplo disso? No dia
2 de agosto, que era o dia que antecedia o meu casamento, ok? Nós estávamos cumprindo algumas escalas de ministrações na igreja. E aí o Senhor colocou no meu coração que eu ministrasse exatamente sobre isso, sobre essa vida de devoção à presença de Deus. E aí, geralmente, na noite que antecede o casamento, você tem nos filmes americanos, por exemplo, a famosa despedida de solteiro, é o seu último dia de liberdade. Então, vai encher a cara, vai conhecer outras mulheres, para que você tenha a última experiência antes de passar o resto da sua vida enfornado dentro de um matrimônio. E aí, conversando com a minha esposa, eu falei: olha, eu quero ministrar na noite que antecede o nosso casamento. E aí, nosso casamento era no sábado, na noite que antecedia aquele casamento, eu fui ministrar. E o Senhor tinha colocado algumas coisas no meu coração. E uma delas era colocar uma tipóia, ok? E essa tipóia, ela me constrangeu demais. Porque eu lembrei de uma frase que me impactou, que diz o seguinte: o evangelho é como um caminhão. Quando você entra em contato com esse caminhão, ok? Quando você entra em contato com esse caminhão, você não fica do mesmo jeito. Quando alguém é atropelado, ele não permanece do mesmo jeito. Assim é o evangelho. E esta foi a frase que ela liderou a minha ministração. Olha, o evangelho é um caminhão. Corandil é uma vida de devoção, de entrega total para a presença de Deus. E aí foi muito interessante, porque uma das coisas que o Espírito Santo colocou no meu coração foi: se eu sou um objeto de adoração na sua vida, não faz sentido você me buscar como se eu fosse uma prostituta. Se Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, não faz sentido eu buscá-lo como se eu fosse uma prostituta. Jesus Cristo não é uma prostituta que você só busca quando tem prazer, mas Jesus Cristo é alguém santo que você tem relação todos os dias. No dia seguinte, no meu casamento, teve um grande problema. O meu primo, ok, pequeno, de 1 ano, caiu do segundo andar da casa dos meus pais. E a família estava lá se preparando para o casamento. E quando ele cai desacordado, com o braço quebrado, e meu pai teve que fazer massagem cardíaca para que ele ressuscite. E aí eu recebo a foto no dia do meu casamento, que aquela criança estava com a tipóia no mesmo braço que eu estava. E o Espírito Santo falou comigo: olha, uma vida de devoção à presença de Deus é como um caminhão. Deus permitiu um milagre no meu casamento, porque eu dediquei uma vida de devoção à presença de Deus. E talvez o milagre que as pessoas tanto esperam é você finalmente buscar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, a fim de manifestá-lo, e todo o ambiente será modificado. Você é a Bíblia que eles estão lendo. Então, sim, vá para a cultura. Seja um advogado, ok? Seja um videomaker, seja um programador, seja um professor de educação física, seja alguém nessa cultura que manifesta a glória de Deus. É disso que nós precisamos, de Cristo dentro dessa geração. E faz um grande favor, mas cara, um enorme favor. Pega esse vídeo e envia para algumas pessoas que você sabe que estão dentro de uma cultura e que precisam desesperadamente ter um encontro com o Senhor e entender: a minha vida deve ser uma vida de devoção à presença de Deus. Ok? Faz sentido? Até semana que vem. Deus abençoe vocês.